Nós daremos continuidade ao nosso tema geral, Vencendo os Gigantes da Vida. E hoje estaremos pensando um pouquinho sobre provações. Geral, vencendo os gigantes, provações. E o tema específico é quando as provações nos esmagam. Quando as provações nos esmagam. Estaremos pensando exatamente sobre isso dentro da palavra de Pedro. No capítulo 1, 6 a 9, citaremos outros versículos, outras palavras de Pedro ao longo do nosso estudo. O primeiro texto que nós lemos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quantas coisas acontecem na nossa vida que tira a nossa alegria, que por vezes atrapalha a nossa mente, atrapalha o nosso viver, atrapalha aquilo que está acontecendo de especial para conosco, e de repente nós somos surpreendidos por algumas situações, e nessas situações, o meu querido apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Todos nós, independente da nossa condição social, educação, idade, religiosidade, passamos por provações, em vários momentos da nossa vida. Isso independe da nossa vontade. Em tempos, em formas diferentes, elas nos acompanham. E elas acontecem sem que nós esperávamos. Desde a nossa tenra idade, desde pequeninos. E eu me lembro situações da minha infância, quando estava na minha escolaridade, nós sofremos muitas vezes dores físicas, provocadas por doenças, ou dores emocionais, derivadas de situações não resolvidas. O grande desafio que nós temos é como superar, como vencer as provações que por vezes nos esmagam, somatizando sintomas físicos e emocionais. Eu me lembro de uma provação que eu passei, e num mês eu perdi 13 quilos. Eu já era magro naquela época, eu virei um palito. Foi difícil. E as provações, quando elas chegam na nossa vida, elas afetam nossa mente, nosso sentimento e o nosso corpo, somatizam. O que Deus nos fala, através da sua palavra, para que nós possamos passar pelas nossas provações e nelas encontrarmos a vitória e a resposta de Deus, é justamente o que nós gostaríamos de pensar nesta noite. A partir dos ensinos do apóstolo Pedro, que nos traz esperança nas nossas provações. Quando a gente fala em provações, a primeira coisa que nos vem à mente é a etimologia da palavra provação. Na língua portuguesa, é um substantivo feminino. É isso mesmo, filho? Você gosta de português? É professor? Que tem a sua origem derivativa do latim, do verbo probare, com um sentido específico de testar para mostrar que alguma coisa ou alguém tem valor, mostrando que essa alguma coisa ou alguém tem capacidade para superar suas dificuldades pessoais e alcançar o propósito desejado. Agora, quando nós vamos para a carta de Pedro, lá na linguagem original, no grego, nós vamos encontrar uma palavra que é interessante porque ela tem duplo sentido. É a palavra peirasmos, que foi utilizada tanto para a ideia de provação, quanto para a ideia de tentação, dependendo ao seu sentido do contexto aonde a palavra de Deus está se referindo. Como é que o grego ele separa isso? Há uma diferença. Provação, no caso da provação, o foco será aquilo que produz edificação na vida do crente. Ora, vem uma dificuldade,
Nós sabemos que as dificuldades vêm, mas elas produzem amadurecimento, fortalecimento da nossa fé, para que permaneçamos fiéis a Deus. Nesse processo, muitas vezes doloroso, porque tem provação que é difícil. As provações, muitas vezes, esmagam o nosso ser. E muitas vezes a gente sente e sofre, e nós precisamos, nessas horas, nos apegar a quem? A Deus, que é Ele que nos dá forças para que possamos vencer. Agora, e com relação à tentação? Neste caso, o foco será a tentação do crente produzida por quem? Pelo diabo, mas também pela nossa própria mente, ou pela cobiça do nosso coração, para que nós tenhamos atitudes contrárias à vontade de Deus e contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Quantas vezes nós somos tentados a dizer coisas que não deveríamos dizer, somos tentados a fazer coisas que não deveríamos fazer, e essa tentação ela é resultado ou do nosso pensamento, ou da orientação do próprio diabo tentando nos conduzir, ou até mesmo do sentimento que passa pelo nosso coração, nas nossas inclinações naturais. Então, toda tentação, ela precisa ser vencida pela fé e sabedoria na escolha da nossa atitude em cada situação. Às vezes a gente brinca que parece que tem um diabinho que fala na direita e tem o Espírito Santo falando na esquerda, e a gente fica naquela, opa, o que eu faço agora? Eu devo fazer aquilo que Deus, não o meu instinto pessoal, Deus, Ele orienta no meu coração. O que são provações então? São situações de grandes dificuldades, grandes sofrimentos, que testam a nossa fé, a nossa ética comportamental e o nosso equilíbrio emocional. 3 áreas da nossa vida: fé, ética e equilíbrio. Quantas vezes a gente se desequilibra e acaba tendo discussões desnecessárias, ou acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer. Nesses momentos desafiadores, que podem ser pontuais ou permanentes, que testam a nossa capacidade de superação diante das situações que afetam quem? A nossa vida, ou a vida do nosso lar, do nosso cônjuge, da nossa família. São situações que vêm a afetar de uma forma que nos motiva e deve nos motivar sob a perspectiva do Deus que existe no nosso coração, a nos fortalecer espiritualmente, nos motivando a buscar uma intimidade mais íntima com Deus, através da oração, através da leitura bíblica, através da participação na família de Deus, nas atividades do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Aqui um quadrozinho, filho, por favor, passa o quadro. Aqui nós temos um quadrozinho que mostra assim: nós vivemos uma batalha espiritual o tempo todo. Eu duvido que você passe um dia onde você não tenha que decidir alguma coisa e que você tenha 2 formas de decidir. Você pode decidir pela vontade de Deus, amparado pela Escritura que Deus nos deu, sob a graça do Espírito Santo, ou você pode decidir pelas suas próprias motivações. Provação, quando a provação vem, ela amadurece a nossa fé, mas a tentação nos afasta de Deus. Quando a provação vem, ela produz uma coisa chamada perseverança espiritual. Mas por outro lado, quando eu sou tentado e caio na tentação, eu estou em desobediência da vontade de Deus. A provação, ela vai me provocar no meu interior uma amizade mais íntima com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Mas quando eu caio na tentação e eu faço aquilo que é errado, eu passo a ter inimizade,
porque os meus pecados me separam da vontade de Deus e da minha intimidade com Deus. Também a provocação, a aprovação, ela mexe no meu caráter. É como se ela lapidasse a minha vida. Quando a aprovação vem, é como se você tivesse uma pedra preciosa que precisa ser lapidada por alguém que trabalha nessa área. Nossa vida é assim. Deus vai nos lapidando a cada dia para que nós tenhamos a aparência e a virtude que Ele deseja para nós. A aprovação também provoca sabedoria. Mas quando eu caio na tentação, eu tenho vergonha, eu tenho morte, eu tenho sentimentos amargos na minha vida. 1 Pedro 1,6 diz assim: nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É interessante o seguinte: para que você possa compreender essa palavra de Pedro, você precisa voltar lá no início da sua carta, nos primeiros 5 versículos, porque quando ele diz, nisto vocês se alegram, ora, em que eu me alegro? Eu tenho que entender o que Pedro estava dizendo. Então vamos lá para o início da carta de Pedro. E aí Pedro, ele começa a sua carta dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. É interessante que Pedro, ele escreve essa carta, não só a primeira, mas a segunda carta, para encorajar e fortalecer a fé dos crentes, que fugiam da perseguição. Você se lembra quando nós estivemos pregando em Atos e nós falamos que quando o primeiro mártir, qual era o nome do primeiro mártir mesmo? Estevão. Quando Estevão foi apedrejado e morreu, tendo o próprio Paulo ao lado, percebendo e acompanhando aquela multidão que apedrejou Estevão, o povo ficou com medo e houve uma diáspora. Eles saíram pelo mundo para não viverem a perseguição em Jerusalém. Aqui, quando Pedro escreve, ele diz assim: ora, eu escrevo para vocês, peregrinos dispersos. Onde é que vocês foram morar? Ah, vocês estão morando agora onde? No ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, em Sorocaba. Porque ele escreve para nós também, que estamos aqui em Sorocaba, em Votorantim, em São Paulo, no Brasil, em qualquer parte do mundo, porque a palavra de Deus é a palavra que vem ao encontro da necessidade daquele povo que estava ali, que eram milhares de crentes, mas também a cada um de nós. Então, a vontade do querido Pedro, apóstolo Pedro, é que o povo fosse encorajado a vencer as dificuldades que estavam passando, e diga-se de passagem, não eram poucas. Nós vamos observar que alguns estavam morrendo pela fé em Jesus Cristo. Aí ele continua, Pedro, nos 2 versículos seguintes, dizendo assim: bendito seja o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, guardada nos céus para vocês. Você se lembra do que você cantou? Você se lembra de ter cantado a palavra herança? Lembra ou não lembra? Nós cantamos um hino que falava exatamente dessa herança espiritual, que é a salvação do crente. Diante da perseguição e morte de milhares de crentes, Pedro relembra que o nosso corpo pode ser martirizado por amor de Jesus Cristo, mas a nossa alma foi salva pela morte e ressurreição de Cristo. E a garantia da nossa salvação está no seu sangue derramado na cruz do Calvário e na sua ressurreição.
o sangue derramado, a sua ressurreição, a minha fé depositada em Jesus Cristo, traz para mim exatamente a salvação em Cristo Jesus. Sendo salvo em Jesus Cristo, eu tenho essa esperança, essa herança espiritual, que ninguém pode tirar de mim. Porque a palavra diz que o Espírito Santo fala ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu sinto isso na minha alma. Eu sou filho de Deus, pela operação do Espírito Santo em mim. E se o Espírito Santo fala ao meu coração, eu tenho convicção plena da minha salvação. Então, esta herança, esta salvação em Cristo Jesus, jamais poderá ser retirada da minha vida. Por isso, Pedro diz que ela não pode perecer, ela não pode macular-se, ela não pode perder o seu valor. Ele usa uma expressão, nos regenerou para uma esperança viva. Pedro iniciou sua carta lembrando que a salvação é um presente de Deus. Lá em João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação é um presente de Deus, é um presente de Cristo que morreu em nosso lugar. E o que é a regeneração? É a nova vida, é um novo nascimento, é o Espírito Santo que fala à nossa mente, que fala ao nosso coração e que opera em nós e vai mudando a nossa maneira de pensar, e Ele transforma, nos regenera, nos tornando filhos de Deus. No momento em que eu recebo Jesus no meu coração, o Senhor Jesus, Pai, Filho, Espírito, o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo vêm morar no meu coração. E eu tenho uma nova vida espiritual. Pedro é normalmente chamado de apóstolo da esperança. Eu sugiro para vocês, leiam a carta de Pedro, é bem pequenininha. A primeira, a segunda carta são palavras de esperança. E aqui ele vincula a nossa salvação à ideia de uma viva esperança. Não no sentido de possibilidade remota. Não é isso. Ele não está dizendo que no futuro você terá uma viva esperança. Ele está dizendo que agora que você é crente no Senhor Jesus, você tem essa viva esperança. Lá no grego, a ideia de esperança aqui é a expectativa ansiosa e confiante de que Jesus mora no meu coração e que Deus me fez seu filho pela presença viva de Cristo na minha vida. Ele está em mim, Ele faz parte de mim, o Pai faz parte de mim, o Espírito Santo faz parte de mim. Eu tenho a salvação e tenho a presença do Deus vivo em mim. Então, a nossa esperança tem a sua base na presença de Cristo ressurreto, vivo e presente no nosso viver diário. E é interessante que Pedro aqui, ele olha para aquele povo que estava em todo o Império Romano e que estavam passando momentos de grande perseguição, aonde suas casas, eles eram arrancados da casa, eles eram despedidos do trabalho. Aquelas casas, eu disse isso na semana passada, se não me falha a memória, jogavam sal nas casas, dizendo que aquele era um lugar condenado. E essas pessoas eram presas e a maioria delas eram levadas para morrer. Aqui Pedro, ele vem e olha e fala para eles o seguinte: olha, vocês não devem ficar desanimados. São as mesmas palavras que Paulo expressa em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, onde Paulo diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados a cada dia. Opa! Você já percebeu que a cada dia é um dia diferente do outro? E que Deus jamais nos abandona, e que Ele está presente na nossa vida, e cada dia é um dia onde a graça de Cristo vem ao encontro da nossa necessidade, e ela nos socorre, ela toca nossa alma, ela toca nosso coração, e Ele vem produzir em nós a glória de Cristo
no nosso próprio coração, e é isso que Paulo diz: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, seja fisicamente, seja emocionalmente, interiormente estamos sendo renovados a cada dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aí Paulo ele diz assim: fixamos os olhos. Se você está passando pela opressão, se você está passando por uma frustração, se você está passando por uma dor, se você está passando por uma experiência amarga, o apóstolo Paulo ele vem e diz assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê. O que ele está dizendo? Não é aquilo apenas que eu estou pensando, não é apenas aquilo que eu estou sentindo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, vai passar, passa logo, e virão dias melhores, é isso que ele está dizendo. Mas o que não se vê, que a salvação eterna, essa é algo que está preparado como herança para cada um de nós. 1 Pedro 5, primeiro versículo diz assim também: herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro ele completa que a nossa herança está garantida. A palavra de Deus diz que nós somos selados em quem? No Espírito Santo. Selo é garantia. Eu sou filatelista. A maioria de vocês sabem que eu coleciono selos. Em 1840, a Inglaterra, vendo que quando as pessoas recebiam a carta, e na hora que recebiam teriam que pagar a correspondência, dentro dessa situação eles resolveram imprimir o primeiro selo, que é pago antes que a carta saia, que garante que o preço já foi pago. Quando a palavra de Deus diz que nós somos selados, significa que nós temos a garantia da nossa salvação. Por quem? Pelo Espírito Santo que trabalha o nosso coração. Essa é a garantia. Ele usa, Pedro, uma expressão assim: vocês são protegidos pelo poder de Deus. Você já parou para pensar que em momento algum da sua vida você está sozinho? Em momento algum você fica sozinho, porque Deus está agindo na sua história, Ele está agindo na história daqueles que você ama, Ele está agindo agiu no seu passado, Ele está agindo no seu presente, e Ele agirá no seu futuro. Ele está dizendo exatamente que Deus tem controle absoluto de tudo o que acontece na nossa vida, e é Ele que nos protege, e apesar das nossas adversidades e tribulações, Ele não nos abandona. Eu imagino como ficava a cabeça daqueles crentes que estavam ali, sendo mortos, às vezes queimados, outras vezes comidos por leões. Mas a palavra de Deus diz que nas provações é Deus que nos capacita pela obra do Espírito Santo para que nós possamos enfrentar com coragem, com encorajamento as situações mais difíceis, tendo a certeza inabalável da nossa herança eterna, que é a nossa salvação em Deus. O segundo versículo, primeiro que nós lemos hoje, diz assim: nisso vocês se alegram. Você entendeu por que Pedro disse isso? Porque você deve ter alegria no seu coração, porque ainda que eu passe pelas dificuldades desta vida, há um Deus em minha vida, há um Senhor que me acompanha, há um Deus que conhece a minha história, que nada lhe passa desapercebido, há um Deus que jamais me abandonará, ainda que eu passe pelas maiores dificuldades, Ele estará comigo. Portanto, a fonte da nossa alegria, a fonte da alegria da igreja, é a salvação que Cristo nos concede, que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Todavia, isso não nos imuniza de passarmos por provações, qualquer tipo de provação.
Pedro, ao usar a expressão por um pouco de tempo, aqui ele está falando de uma coisa chamada temporalidade da nossa vida. Quando você vai lá nos Salmos, diz, uns chegam aos 70 e outros podem passar um pouco mais, mas aí ele diz que aos 70 a vida é, quem se lembra? Cansado e enfado, cansaço e enfado, está lá nos Salmos. Eu estou completando 70 e eu espero que a minha não seja, eu estou chegando nos 70, mas o fato é que Deus, Ele olha para nós e Ele diz, olha meu querido, a tua vida aqui ela é temporal, porque você é um forasteiro sendo encaminhado para os céus, e lá será a sua eternidade, com Cristo Jesus. Nesse tempo temporário, naturalmente, eu posso passar pelas provações, mas há um Deus que está presente na minha vida, e é nele que eu deposito a minha fé, a minha confiança, e nas promessas da palavra de Deus. Numa sinopse, o que dissemos até agora, estamos vivendo momentos de provação, quando surgem doenças físicas, doenças emocionais, crises financeiras, conflitos relacionais, dúvidas em relação aos nossos projetos de hoje, de amanhã, do futuro, incompreensões de todo tipo de adversidade. Mas as provações podem nos envolver pessoalmente, mas também naturalmente envolvem as pessoas que nos amamos. E nesse caso, nós sofremos juntos, mas jamais seremos desamparados. Agora, a palavra de Deus diz que a provação não vem de Deus. Lá em Tiago 1,13 diz assim, quando você estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Não é Deus que me prova. As provações são oriundas das próprias situações da minha vida, que o meu ambiente cria. Então, tem alguém que gosta de passar por uma dificuldade? Tem alguém aqui no auditório que gosta de sofrer? Se gostar de sofrer, então aqui a gente tem que chamar de... Oi? Não entendi. Não entendi. Masoquista, claro, masoquista. E quem gosta de fazer o outro sofrer, tem um outro nome, né? Sádico. O fato é que eu não gosto de sofrer, e nem você gosta de sofrer. Todavia, no meu sofrimento, por mais esmagador que seja, há um Deus presente. E Ele me traz perseverança, e ela é ampliada a cada momento que minha vida mais se aprofunda com Deus. Nessas horas nós desfrutamos dos cuidados de Deus, pela presença do Espírito no nosso coração. Será que em algum momento da sua vida você já disse, eu não aguento mais? Você já disse isso em algum momento? Eu me lembro uma vez um querido amigo do peito, que nos vemos ainda muitas vezes, Marlene conhece. Um dia, em relação à sua filha, nós estávamos juntos almoçando, ele disse, eu e minha mulher não aguentamos mais. Não, eu não aguento mais. É muito sofrimento. E aí nós começamos a orar por ela. Depois de um tempo, a situação foi equacionada e Deus mudou o coração dela. E o coração do pai tornou-se um coração cheio de alegria, até pelo netinho que veio, né? Que é o único netinho, mas é a alegria do viver deles. Jesus alertou para não termos um coração de pedra, que recebe a semente do Evangelho, mas impede que ela germine e desenvolva suas raízes que fortalecem a nossa fé. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele falou que a semente que caiu sobre a pedra germinou, mas não tinha para onde ir as raízes. E disse que isso é semelhante nas nossas vidas, porque quando nós ouvimos com alegria o Evangelho da paz, o Evangelho do amor de Deus,
Muitas vezes nós aceitamos no nosso coração esse evangelho, mas não, quando vêm as dificuldades, na nossa fragilidade da fé, nós desistimos de Cristo Jesus e do evangelho. Lá em Lucas 8,13, Jesus diz assim: as sementes que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da aprovação. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não quero que você tenha coração de pedra, onde a graça de Cristo atinja o seu coração, mas você desista do amor de Deus e deixe de lado a graça de Cristo, que deve constranger o seu viver e te encaminhar por cada momento da sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida matrimonial, seja na sua vida com seus filhos, seja na sua vida na igreja, seja em todas as áreas da sua vida. Não permita que a graça de Cristo fique de fora do seu viver, mas deposite a sua fé, deposite a sua esperança, renove a cada dia o seu amor, e você perceberá que o próprio Deus te mostrará a cada dia o quanto Ele te ama e o quanto Ele te sustenta. 1 Pedro 1,7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Cristo Jesus for revelado. Pedro aqui está usando uma metáfora da purificação do ouro, comparando com as nossas provações. E é interessante que essa metáfora que foi utilizada por Pedro é muito semelhante à metáfora utilizada por Malaquias. Quando Deus falou ao seu coração, Ele disse assim, Malaquias, lá no passado para o povo de Israel: Deus se assentará para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. O que ele está dizendo aqui, Malaquias? Olha, Nilson. Deus, Ele trata o seu coração e Ele refina a sua fé, e Ele deseja que a cada momento você possa trabalhar para Ele com o coração cheio de graça, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de amor. Nós acabamos de cantar sobre o amor, mas quantas vezes esse amor dirige nossa mente, nosso coração, nossas palavras? A purificação do ouro, quando você vai, por exemplo, de repente você casou-se, comprou uma aliança muito linda, só que você casou, sua esposa passou a cozinhar bastante, de uma forma deliciosa, e aí você começou a engordar. Sabe o que acontece? A aliança começa a ficar apertada. Aí você vai lá no Urives e diz para ele: olha, minha aliança está apertada, você pode aumentar? O que ele faz? Esquenta. E ele esquenta a aliança e aí ele coloca num instrumentozinho e ele dá exatamente o ponto que precisa para entre naturalmente no seu dedo. Põe num dedal e ajusta. A 1150, 1200 graus, o ouro, ele é purificado. O que acontece? Quando as pessoas extraem da terra a substância que trará o ouro puro, nessa substância vem a terra, as pedrinhas, vem as sujeiras, vem o cobre, vem outros materiais que estão misturados com o ouro. Aí aquilo tudo é esquentado numa vasilha, e na medida que vai esquentando, chega uma certa temperatura, sabe o que acontece? O ouro é mais pesado do que os outros metais, mais pesado que a sujeira, e o ouro se decanta no fundo, e aí vai sendo retirado. Geralmente ele se decanta e ali tem alguma coisa que vai soltando o ouro puro. É o ouro que chega a 99,5% de pureza. É o ouro decantado. Sabe, na nossa vida, Deus, Ele faz a mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele disse assim: a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo,
é genuína. Paulo diz o seguinte: olha, quando você passa pelas provações, você está sendo refinado no fogo das provações. Você é provado, você é refinado, para que você manifeste a sua autenticidade, manifeste a sua fé, manifeste a sua resistência às tribulações e dificuldades pela graça de Cristo no seu coração. À medida que a nossa fé é provada, nós vamos eliminando pelo fogo as sujeiras, as imperfeições do nosso caráter, o nosso pecado, nos tornando cada vez mais próximos a Jesus Cristo. Mas será que um dia chegaremos a 99,5% de Jesus? Oxalá eu tenha chegado a pelo menos uns 30%, mas falta muito para mim ser parecido com Jesus, porque Ele tinha muito mais amor, Ele tinha mais graça, Ele tinha mais temperança, Ele tinha mais longanimidade, Ele tinha mais cuidado, Ele tinha muito mais esperança. Mas a cada dia, na medida que nós passamos pelas dificuldades, nós vamos nos aproximando daquele que é o nosso Senhor, em relação ao nosso caráter espiritual. O apóstolo Pedro, ele diz para a igreja: não fique assustada com as provações que estão surgindo, porque até mesmo Jesus sofreu e foi levado à cruz. Mas diante do sofrimento, olhem com alegria, porque esse sofrimento ele é provisório. Daqui a pouco você vai estar lá no céu com Cristo. É isso que ele está dizendo. Você se lembra que nós cantamos uma música que falava justamente sobre essa herança? Nós estaremos com Jesus. 1 Pedro, lá no versículo 12 e 13, Pedro diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo. Aqui ele está falando fogo das provações que surgem entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Você lembra as palavras de Jesus que disse para os seus discípulos sobre pai, mãe, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, onde Jesus ele diz que nós teríamos dificuldades vivenciais, mas que na medida em que nós nos aproximássemos dele, nós estaríamos vivendo e demonstrando a nossa fé. Pedro ele diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Opa, mas é fácil alegrar-se? Não é. Não é fácil. Porque quando nós sofremos, dói o nosso coração, dói a nossa mente, dói o nosso ser. Isso é difícil, isso nos constrange, isso nos leva a muitas vezes termos momentos tão difíceis na nossa vida, que nós temos que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele tem. Ele diz, Pedro: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Nós estivemos uma vez ali no Coliseu. Eu acho que os meninos estão tendo dificuldade ali para passar, tá? Opa, chegou. O que acontecia naqueles momentos? Era perguntado àqueles crentes: você crê em Jesus como seu Salvador e Deus? Eles diziam sim. Se eles diziam isso, eles morriam ou queimados ou comidos pelas feras. Mas havia uma pergunta que era anterior: você crê que César é o Senhor e Deus da sua vida? E olha, muitos disseram: eu creio, e foram liberados. Mas a maioria, a grande multidão de crentes no Senhor Jesus, na hora da adversidade, preferiram morrer tendo Cristo no coração. 1 Pedro 1, 8 e 9 diz assim: mesmo não o tendo visto, estamos concluindo o texto de Pedro, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É interessante que João fez uma referência às palavras de Jesus, lá em João 20, 29, quando
Tomé disse para os seus pares, para os demais discípulos: eu só crerei que Jesus ressuscitou quando ele estiver aqui e eu poder colocar o meu dedo na sua mão furada, colocar o meu dedo onde a espada furou o seu peito. Se eu conseguir fazer isso, eu crerei. E quando Jesus chegou até eles e apareceu entre eles, Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, põe o teu dedo aqui na minha mão. Põe o teu dedo aqui no meu peito, no furo da espada. E aí Jesus disse para ele: porque você me viu, Tomé, você creu. Felizes são aqueles que não me viram e creram. Nós estamos entre eles. É essa felicidade de crer em Jesus como nosso coração, à semelhança daquelas irmãos que estavam em várias partes do Império Romano, crentes, peregrinos, imigrantes, que não conheceram a pessoa de Cristo, mas pela fé nele creram. Nós também vivemos o mesmo processo, gozamos da mesma alegria, que Pedro chama de indizível e gloriosa, pela presença de Cristo no nosso coração. O que quer dizer isso? O que Pedro quis dizer com indizível? Você que é bom de português, quando a gente fala indizível, o que significa? Que não se pode dizer. É isso que ele está dizendo. É uma alegria que eu não consigo contar, porque ela é uma alegria transcendente. A minha mente, ao meu sentimento, é algo que está dentro de mim, é o Espírito Santo que fala ao meu coração, e que eu sinto aquela alegria tremenda no meu ser. Eu tenho esperança na minha vida, eu tenho fé, eu confio em Deus, e isso ninguém pode tirar de mim. Isso me faz feliz. Essa alegria não é sentimento pontual e passageiro, mas ela é eterna, resulta da nossa certeza absoluta da nossa salvação, por termos crido em Cristo Jesus, e da glória dele que veio habitar em nós, pela sua presença. Não está ligada então a momentos felizes, muito menos nas adversidades. É uma herança eterna, recebida no momento da nossa regeneração, pela fé, transformados pela operação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso sentimento, nas nossas ações. Tiago ensina que a provação produz perseverança, dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E aí ele completa lá no versículo 12, dizendo assim: feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu gostaria que quando Cristo me chamasse, eu tivesse a atitude do meu pai ou da minha mãe, que na hora da morte ela olhou para o meu mano e disse: Jesus está me chamando, eu estou indo. Enquanto ele orava, ela fechou os olhos, sorrindo, e foi. É aquela certeza que ninguém pode tirar do nosso coração, porque é o Espírito que nos dá. Agora, se as provações têm a finalidade de testar a nossa fé, mas nesse processo eu posso pecar. Quando? Primeiro, quando eu tento resolver as coisas do meu jeito, desprezando a vontade de Deus e a ética bíblica. Segundo, quando eu duvido da presença de Deus na minha vida e na sua ação constante na solução dos meus problemas. Talvez você possa até dizer: olha, eu não creio nesse Deus, mas é esse Deus que está presente na sua vida, que está presente na sua família, que está presente nos seus filhos. É o Deus que conhece a sua história e é o Deus que age por você. Ou quando nós murmuramos por estarmos no meio do fogo ardente, enquanto outras dizemos assim: olha, eu estou aqui vivendo essa dificuldade, mas esse meu colega que não tem Deus, esse colega que vive no pecado, ele não passa por nada disso, por que Deus age assim?
Isso é murmuração. E é pecado. Quando nós blasfemamos contra Deus, que dizemos, Deus não está vendo a minha dor. Na verdade, Ele está vendo. Porque Jesus disse, eis que eu estou com você. Todos os dias da sua vida, eu estou com você, presente. Ele conhece tudo sobre mim. Tiago 1, 16, 18 diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. O que ele está falando aqui? Que Deus, na sua revelação, Ele revela os seus atributos incomunicáveis, que é a justiça, que é amor, que é misericórdia, que é esperança, e que Ele jamais muda. E estou concluindo. Uma vez, havia um ferreiro que vivia uma vida totalmente dissoluta, não tinha Deus no seu coração. Mas um dia, ele ouviu a palavra de Deus e ele se converteu, e a sua vida começou a mudar. Ele mudou sua maneira de ser, sua maneira de agir na sua família, e ele passou a viver uma nova vida em Cristo Jesus, desenvolvendo a sua fé e realizando a obra do Senhor Jesus. Mas não significa que ele não tivesse problemas, porque parece que os seus problemas aumentaram. Ele perdeu parte de seus clientes e começou a faltar dinheiro para ele pagar as suas contas. Um dia, um dos seus clientes chegou e era seu amigo, mas não era crente, e disse, desde o momento que você mudou a sua vida, que você recebeu Jesus no seu coração, parece que as suas finanças vão de mal a pior. Que Deus é esse? O que Ele tem feito por você? O ferreiro era um crente novo, ficou sem jeito, não respondeu nada, mas todo dia ele passou a orar pedindo, Deus, por favor, me mostre, me dê a resposta. Passaram-se alguns dias, um dia esse cliente chegou, ele estava lá mexendo na fornalhazinha, aquecendo o ferro, ele aqueceu o ferro, ele pegou aquele martelo que serralheiro usa e começou a bater no ferro, e aí ele olhou para aquele senhor e disse, eu tenho a resposta da pergunta que você me fez. Você está vendo esse ferro? Eu recebi ele bruto, e eu tenho que purificá-lo, eu tenho que aquecê-lo até ele ficar totalmente vermelho. Em seguida eu começo a bater, para tirar, às vezes, o oxigênio que está dentro dele, e quando ele se torna quase pronto para que eu possa acabar aquilo que eu estou fazendo, eu pego esse ferro e jogo dentro do óleo, e aí eu dou o grau de dureza que ele precisa. Vocês já viram fazer isso? Alguém aqui já viu? Um grande amigo meu, que fez parte da minha vida, fazia isso, e eu fiz com ele. Mas pode acontecer uma coisa, quando eu quero dar esse grau de dureza, às vezes o ferro trinca, e todo o meu trabalho é jogado fora, e aí eu pego aquele ferro, e eu jogo no lixo dos ferros imprestáveis. Sabe, minha vida é como esse ferro, Deus permite que eu passe pelas provações, mas Ele, na medida em que Ele vai martelando a minha vida, eu sofro com as provações, mas Ele vai purificando o meu ser, até o dia em que eu sou plenamente aperfeiçoado e posso viver para Jesus Cristo, e tomar a forma final que Ele deseja, que eu seja parecido com Ele. Mas se eu não fizer isso, se eu não tiver esse coração voltado para Ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai jogar a minha alma no ferro velho, lá no canto onde nada presta. Sabe, quando a gente olha para Jesus como nosso Salvador, e eu quero concluir, todos nós, sem exceção, passamos por provações. Nossa aprovação nesse teste dependerá sempre da maneira como nos comportamos, buscando
ou desprezando a presença de Deus. O apóstolo Pedro nos diz que as provações testam a nossa fé, provando a nossa fé pelo fogo das dificuldades, aperfeiçoando o nosso caráter e nos tornando cada dia mais fortes para enfrentarmos nossas lutas. Também Pedro mostra que essas provações são passageiras, porque aqui na terra somos apenas peregrinos e forasteiros, aguardando a vida eterna. Pedro nos lembra que a presença de Cristo em nós é essa presença que nos traz a alegria eterna e a segurança eterna de que nós estaremos com Ele, e que essas provações passam, mas a nossa vida espiritual será eterna ao lado do nosso Cristo. Assim, nesses tempos de provação e tentação, nós precisamos, como crentes, buscar mais intensamente a presença de Deus, confiantes de que dEle, somente dEle, receberemos encorajamento e vitória, sabendo que o Evangelho, esse Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança, é o Evangelho da paz, é o Evangelho da vida eterna, pois Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É Ele que nos momentos mais difíceis, até que Cristo volte, Ele estará presente e nos ajudará e nos abençoará. Que Deus nos abençoe. Amém?